Aqui é o professor Case Sucesso e hoje vamos para a nossa 14ª aula do nosso curso de Matemática Básica, envolvendo hoje a ideia de sequência e progressão aritmética. Então fica esperto, pega seu caderno, uma caneta, lápis, o que seja para fazer as anotações e vamos começar, porque na aula do Case eu não me estresso, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Então vem comigo, galera, beleza? Então vamos dar o nosso pontapé inicial, começando com sequências numéricas. Veja bem, uma sequência numérica é um grupo de números dispostos em uma ordem definida. Por exemplo, podemos considerar a sequência dos números naturais ímpares, dada por 1, 3, 5, 7, 9, 11 e por aí vai, né? Observe que o exemplo citado refere-se a uma sequência infinita. Já o conjunto dos números primos naturais menores que 10 é dado por 2, 3, 5, 7. Ou seja, é o exemplo de uma sequência finita, porque eu consigo contar a quantidade de elementos. Então, uma sequência infinita pode ser representada da seguinte forma. Ó. Você tem aqui ó, A1, A2, A3, AN-1, AN, em que o A1 indica o elemento da posição 1, ó, é o primeiro valor. A2 indica o elemento da posição 2. A3 indica o elemento da posição 3. E assim sucessivamente, né? Tranquilo? Muito bem, ó. Lei de formação é o seguinte: uma sequência numérica pode ser definida por uma fórmula ou lei de formação. Considere os seguintes exemplos. Ó. Então, nós temos duas situações para a gente analisar. Ó. Primeira, escrever os 4 primeiros termos da sequência definida por AN é igual a 4n mais 1, onde o n pertence aos naturais, excluindo o zero, ó, porque tem um asteriscozinho em cima. Então, se o n for igual a 1, ó, o A1 vai ser 4 vezes 1 mais 1. Então, ó, 4 mais 1, 5. Para n igual a 2, o A2 vai ser ó, 4 vezes 2 mais 1, ó, 8 mais 1, 9. Para n igual a 3, o A3 vai ser 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. Ó. Para o n sendo 4, o A4 vai ser 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. Ó. Como ele pediu os 4 primeiros termos, ó, então tá aí, né? Ó, 5, 9, 13 e 17. Tranquilo? Beleza. Já na segunda, ele diz escrever a sequência numérica definida por. Então, ele dá ó, o A1 sendo 1, o A2 sendo 1 e o AN sendo igual a n-1 mais a n-2, onde o n tem que ser maior que 2. Então, solução, né? Nesse caso, ó, observe que os dois termos iniciais são dados. Os seguintes são obtidos por meio de uma regra, a chamada fórmula de recorrência, que utiliza os valores anteriores. Então, assim temos, ó, observe, ó, A3 é o A2 mais o A1. Só que o A2 é 1 e o A1 é 1. Então, 1 mais 1, 2. O A4 é o A3 mais o A2. Como o A3 é 2 e o A2 é 1, então o A4 é 3. O A5 vai ser o A4 mais o A3. Como o A4 é 3 e o A3 é 2, então 3 mais 2, 5. O A6 é o A5 mais o A4. Como o A5 é 5 e o A4 é 3, logo o A6 é 8. Vamos ver mais um. O A7 é o A6 mais o A5. O A6 é 8.
O A5 é 5. Então, o A7 é 13. Vamos fazer mais um. O A8 é o A7 mais o A6. Então, vai ficar 13 mais 8. 21. Com isso, ó, a sequência dada ó, por 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, essa sequência é conhecida como sequência de Fibonacci, tá bom? Então, muito interessante, né? Ó, dada essa sequência, sempre o que é que vai acontecer? A partir do terceiro, ele é a soma dos dois anteriores, ó. Olha aí, né? Ó, tranquilo? A partir do terceiro, ó. Então, terceiro é a soma dos dois anteriores, ó. Aí, o quarto é a soma dos dois anteriores, ó. O quinto é a soma dos dois anteriores, ó. O sexto, ó, é a soma dos dois anteriores, ó. E assim vai, beleza? O sétimo, ó, é a soma dos dois anteriores, ó. O oitavo é a soma dos dois anteriores, ó. E assim vai, ó. O próximo, o nono, seria o quê, ó? 34, que é 13 mais 21. Beleza? Muito bem. Números triangulares, ó. S1, 1. No S2, ó, tem 3, ó. 1 mais 2, ó. No S3, ó, tem 6, ó, que é 1 mais 2 mais 3, ó. No S4, ó, tem 10, que é 1 mais 2 mais 3 mais 4. Então, se fosse para o S5, seria 1 mais 2 mais 3 mais 4, ó, mais 5, ó. Então, aqui você vai ter, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, ó. Ok? Então, nós vamos ter aqui, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, 15. Então, se eu tiver Sn, vai ser 1 mais 2 mais 3 até N, que por sua vez vai ser o primeiro mais o último, vezes a quantidade de elementos sobre 2. Que aqui é a famosa soma de Gauss, né? Soma dos termos de uma progressão aritmética, ó. Tá bom? Números quadrados. Você observa ó, que esses números quadrados, eles são quadrados perfeitos, né? Ó, 1. Então, eu posso dizer assim, ó, ANCN ao quadrado, ó. Porque, ó, se o N for 1, o A1 é 1 ao quadrado, que é 1. Se o N for 2, o A2 é 2 ao quadrado, que é 4. Se o N for 3, o A3 é 3 ao quadrado, que é 9, ó. Se for 4, o A4 vai ser 4 ao quadrado, que é 16, ó. Se for 5, o A5 vai ser 5 ao quadrado, que é 25. Beleza? E um detalhe importante, ó. Sempre que a gente somar dois números ímpares, ó. 1 mais 3, 4. 2 ao quadrado. 1 mais 3 mais 5, ó, dá 9, que é 3 ao quadrado, ó. 1 mais 3 mais 5 mais 7, ó, dá 16, ó, que é 4 ao quadrado. Tá? Então, o que é que nós percebemos? Que sempre a soma de dois ímpares, ó, se você for pegar, ó, 2 é 2 ao quadrado, 3
é 3 ao quadrado. 4 ímpares, os 4 primeiros ímpares, 4 ao quadrado. Então, se eu somar os n primeiros ímpares, então você vai ter n ao quadrado. Confere? Muito bem. Questão 1. Passando em uma sala de aula, um aluno verificou que, no quadro negro, o professor havia escrito os números naturais ímpares da seguinte maneira. Colocou 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. O aluno achou interessante e continuou a escrever até a 10ª linha. Somando os números dessa linha, ele encontrou. Então, vamos lá. Aqui nós temos a linha 1. Na linha 1, só tem 1, né? Se eu pegar a linha 2, na linha 2, eu tenho o 3 e o 5. Então, se eu somar esses dois valores, eu vou ter 8. Na linha 3, eu tenho 3 valores, que é o 7 mais o 9 mais o 11, que vai me dar um total de 27. Na linha 4, eu tenho 4 valores, que vai ser o 13 mais o 15 mais o 17 mais o 19. E somando esses 4 valores, a gente vai ter 64. Na linha 5, eu vou ter a soma desses 5 valores, 21 mais 23 mais 25 mais 27 mais 29, que vai dar um total de 125. Agora observe o seguinte, esse 8 eu posso dizer, que é 2 ao cubo. O 1 é a mesma coisa de 1 ao cubo, tanto faz, né? O 27 é 3 ao cubo. O 64 é 4 ao cubo. O 125 é 5 ao cubo. Opa, professor, que raciocínio show! Então, eu estou percebendo o seguinte, que a linha que você pegar, se eu tenho a linha 2, vai ser 2 a terceira. Se eu tenho a linha 3, é 3 a terceira. Se eu tenho a linha 4, é 4 a terceira. Se eu tenho a linha 5, é 5 a terceira. Se eu tenho a linha 10, olha que interessante, é 10 a terceira. A soma de todos os valores. E com isso, eu vou marcar o que tem como resposta 1000. C de casa. Tá? Então, um raciocínio muito interessante, né? Beleza? Muito bem. Vamos à frente. Segunda questão do Enem. Então, ele diz, jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Então, inicialmente são formadas 7 colunas de cartas. A primeira com 1 carta, a segunda com 2, a terceira com 3, a quarta com 4 e assim sucessivamente, até a 7ª coluna, a qual tem 7 cartas. E o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que formam um monte ou seja, eu vou pegar o valor da coluna 1, que é 1 carta, da coluna 2, que são 2 cartas, da coluna 3, que são 3, da coluna 4, que são 4, da coluna 5, que são 5, da coluna 6, que são 6, e da coluna 7, que são 7. Observa que essa soma vai ficar quanto? Se a gente olhar aqui, olha só, 8 e 8. Então, 24, 28, Então,
O total de carta nas 7 colunas, 28. Só que ele quer formar um monte. Então, basta você pegar o total de cartas, que são 52, e diminuir das 28. Ou seja, 24 cartas vão formar esse monte, ó. Item B de bola. Tranquilo? Muito bem. Vamos adiante. Sucesso! Na terceira, ele diz assim, ó. Determine o próximo termo da sequência, ó. Então, nós temos a sequência aqui, ó. 4B, 9E, 16I, 25N. Então, ele quer saber isso aqui, ó. O próximo. Mas você vai pensar e vai dizer assim, não, professor, tá tranquilo, porque os números que estão sendo representados aí, eu percebi que eles são quadrados perfeitos, né, ó? Então, nós temos aqui, ó, 4, que é 2 ao quadrado, 9, que é 3 ao quadrado, 16, que é 4 ao quadrado, 25, ó, que é 5 ao quadrado. Então, o número que vai estar aqui, ó, vai ser o 6 ao quadrado, 36. Isso com relação ao número. Mas, professor, como é que eu vou achar agora com relação à letra? Vamos lá. Ó, vamos escrever aqui, ó, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Até aqui já é o suficiente, ó. Por quê, ó? Observa. Do B, ele passou para o E. Então, ó, ele pulou 2 letrinhas. Do E, ele foi para o I. Olha que interessante, ó. Ele pulou 3 letrinhas. Do I para o N, ele pulou, ó, 4 letrinhas. Tá verdade? Então, do N até o próximo, ele vai pular, ó, 5 letrinhas. Então, com certeza, aqui nós vamos ter o T, ó. Beleza? Então, é um tipo de raciocínio que, além de ser uma sequência, é um raciocínio lógico. E o interessante, isso aí é muito cobrado em concurso, tá? Alguns vestibulares também colocam esse tipo de questão. É um raciocínio muito legal, né? Então, vale a pena, tá bom? Beleza, vamos adiante. Questão 4 do Enem. Ronaldo é um garoto que adora brincar com números, ó. Numa dessas brincadeiras, empilhou caixas numeradas de acordo com a sequência, conforme mostrada no esquema a seguir. Então, ó, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Ele percebeu que a soma dos números em cada linha tem uma propriedade e que, por meio dessa propriedade, era possível prever a soma de qualquer linha posterior às já construídas. A partir dessas propriedades, qual será a soma da nona linha da sequência de caixas empilhadas por Ronaldo? Beleza, ó. Então nós temos aqui, ó, linha 1, linha 2, linha 3 e a linha 4. Perfeito, ó. Na linha 1 só tem 1. Na linha 2, se eu somar os 3 valores, vai me dar 4, que é 2 ao quadrado. Na linha 3, se eu somar os 5 valores, eu vou ter 9, que é 3 ao quadrado. Na linha 4, eu tenho 7 valores. Se eu somar todos eles, eu vou ter um total de 16, que por sua vez é 4 ao quadrado. Então, olha que detalhe importante, ó.
Na linha 2, se eu olhar para o termo central, ó, ele é 2. Então, ó, na linha 2, 2 ao quadrado. Na linha 3, olha só, 3 ao quadrado. Na linha 4, 4 ao quadrado. Logo, se eu pegar a linha 9, eu vou ter o quê? 9 ao quadrado, que dá 81. A soma de todos os valores. E com isso o item D deu certo, ó. Tranquilo? Muito bem. Show de bola! Na questão 5, ó, do concurso IBGE, ele diz, considera a sequência infinita, ó. IBGE, GB, IB, GE, GB, IB, GE, GB, e assim vai. A 2016 e a 2017, letras dessa sequência são respectivamente. Então, observa o seguinte, ó, que a cada 6 letrinhas, ó, há uma repetição, ó. Então, eu vou pegar 2016 e vou dividir por 6. Tá bom? Então, se eu pegar aqui, ó, 3 vezes 6, 18. Sobra 2. Aí baixo 1. 3 vezes 6, 18. 3, baixo 6. E aqui 6, ó, vezes 6, 36. Então, nós vamos ter 336 blocos de 6. Tá bom? Então, o que está ocupando a posição 2016 é justamente a última letrinha do bloco, ou seja, B. Como a posição aqui da letra que ocupa o 2017 é a seguinte, então, com certeza, é o I. Então, nós vamos ter como opção correta E, ó. Tranquilo? Muito bem. Agora, nós vamos dar um passo à frente e ver a progressão aritmética, ó. Então, uma sucessão aritmética é também chamada de progressão aritmética se a diferença entre seus termos consecutivos for constante. Então, ó, termo geral de uma progressão aritmética, ó. Então, uma progressão aritmética genérica pode ser escrita da forma, ó, A1, A2, A3, AN, cuja razão é R. E de acordo com a definição, podemos escrever, ó, o termo posterior, que é o A2, ele é o anterior somado com a razão. Detalhe importantíssimo, ó, sempre a soma desse valor, ó, com esse, tem que dar o da frente, beleza? Muito bem. Então aqui, ó, A3 é o anterior, que é o A2 mais R, ó. Só que o A2 é o A1 mais R. Então, com mais esse outro R, fica A1 mais 2R, ó. E olha o detalhe, ó. 2 mais 1, ó. 3. Beleza? A4, ó, é o A3, que é o anterior, mais R. Só que o A3 é o A1 mais 2R. Com mais esse R, ó, fica A1 mais 3R, ó. Ou seja, 1 mais 3, 4. Então, se a gente chegar nessa linha de pensamento, nós podemos dizer que o AN é o A1, ó, mais o N menos 1, fez o R. E aí, esse AN é o termo de ordem N, Nésimo termo. R é a razão, A1 é o primeiro termo. Beleza? Então, vamos à frente. Muito bem. Classificação de uma PA.
ela pode ser crescente, estritamente crescente, ó, se a razão é positiva. Eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, 2, 4, 6, 8, ó, 10, tá bom? Isso aqui é uma PA de razão 2, ó, tá bom? Estritamente decrescente, se a razão for negativa, ó. Então, por exemplo, 3, 0, menos 3, menos 6, ó. Aqui nesse exemplo, a razão é 2. Aqui, ó, a razão é menos 3. E constante, se a razão for 0, ó. Então, por exemplo, se eu tiver assim, ó, 1, 1, 1, 1, 1, ó. Então, a razão é 0. Beleza? Muito bem. Então, aqui ele quer, ó, o 20º termo da PA. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. A2 menos o A1 é igual à razão. A3 menos o A2 é igual à razão. Certo? E com isso, ó, o que é que eu vou concluir? Ó? A2 menos A1 é o A3 menos o A2. Então, ó, 2 vezes o A2 é o A1 mais o A3. Ó. Então, o dobro do meio é igual à soma dos extremos, né? Então, eu vou ter, ó, 2 vezes... Lembrando que aqui, ó, faz o papel do A1, do A2 e do A3, ó. Então, vai ficar 2 vezes 3 mais x é igual a x mais 2x mais 1. Tá bom? Beleza, então, ó, distribui 6 mais 2x é igual a 3x mais 1. Então, x é igual a 5. Ó. Se o x é igual a 5, a minha PA passa a ser, ó, 5, 8, 11. E aí, o que é que eu percebo? O primeiro termo é 5, a razão é 3, ó, porque está aumentando de 3 em 3, e a questão está pedindo o 20º, o A20. Passa a ser o A1 mais 19 vezes o R. Tá bom? Então, 5 mais 19 vezes 3. Então, 5 mais 57, você vai ter 62. Logo, o item B, ó, garante a resposta. Beleza? Muito bem. Então, vamos adiante, ó. Sucesso. Olha aí. Questão 7. Enem. Ele diz assim, ó. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Ó. Em janeiro, ó, foram vendidas 33 mil passagens. Fevereiro, ó, 34.500. Março, em março, foram 36 mil, ó. Beleza? E esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes, ou seja, os seguintes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho? Então, nós temos, né, ó, março,
abril, maio, junho, julho. Ou seja, ó, no 7º mês, então lembrar que esse valor aqui representa o A1, o A2, o A3, e nós queremos saber o A7, referente a julho. Observe que o primeiro valor é 33 mil. Então, o A1 é 33 mil. A razão é o aumento de um mês para o outro. Ó. De janeiro para fevereiro aumentou 1.500. Ó. De fevereiro para março, 1.500. Então, a razão é 1.500. Com isso, o A7, que é referente a julho, passa a ser ó, o A1 mais 6 vezes o R. Então, o A7 vai ser 33 mil mais 6 vezes 1.500. Então, vai ficar 33 mais 9 mil, né? Porque 6 vezes 1.500 dá 9 mil. Ou seja, juntando tudo, 42 mil no mês de julho. E com isso, item correto D de deu certo. Ó. Tranquilo? Vamos para frente. Show de bola. Então, ó, propriedades. Quando eu tenho 3 termos em PA, o dobro do meio é igual à soma dos extremos, né? Como nós vimos nesse instante na questão, ó. Então, por exemplo, se eu tiver ó, 1, 3 e 5, o dobro do meio, ó, é igual à soma dos extremos, ó. Então, 6 é igual a 1 mais 5, 6. Aqui, se a quantidade for par, ó, o que é que eu tenho aqui? A soma dos extremos é igual à soma dos meios. Então, A mais D é igual a B mais C. Então, se eu tiver ó, 2, 4, 6, 8, ó. 2 mais 8 é igual a 4 mais 6. E essa representação especial, que é a mais utilizada assim, ó, para 3 termos, ó. Você vai escrever x menos r, x e x mais r, tá? Muitas vezes, em algumas questões, eles colocam assim, 3 números estão em PA, tais que a sua soma é tanto e o produto é tanto. Determine esses números. E aí você usa essa representação, tá bom? Soma dos termos de uma PA, tá? Basta você pegar o primeiro mais o último, vezes a quantidade de termos sobre 2. Tranquilo? Interpolação aritmética. Ó. Interpolar significa inserir cameios aritméticos entre o A1 e o AN. Ou seja, eu vou ter o A1 e aqui ó, eu vou ter o AN. Então, ó, eu vou inserir dentro desses elementos, ó, K meios. Então, o total de termos passa a ser, ó, K mais 2. Então, a quantidade que eu vou inserir, somada com 2, dá o total de termos. Então, por exemplo, ó, se eu digo assim, ó, insira 5 meios aritméticos, ó, entre 1 e 13. Pronto. Ó. Então, vejamos. Então, aqui você vai ter, ó, 7 valores, né? Porque se eu vou inserir 5, o A7 é 13, o A1 é 1. Então, o A7 é o A1 mais 6 R's, ó. Então, aqui vai ficar 13 é igual a 1 mais 6 R's.
12 é igual a 6 R's, portanto, R é 2. E com isso, a gente vai ter, ó, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ó. Beleza? Muito bem. Na questão 8, veja o seguinte. Uma concessionária vende um carro financiado em 2 anos e as parcelas mensais serão cobradas de modo que a primeira parcela será de R$1.000, ó. Então, a primeira parcela será de 1.000. E as demais decrescerão de R$20 a cada mês. Então, ó, A2 é 980, né? Então, observa que a razão é menos 20, porque ela vai decrescendo, né? Vai tirando 20. Ao final do financiamento, esse carro terá custado ao comprador. Então, veja bem, se for em 2 anos, foi 24. Então, 24 meses. Então, vou pegar e descobrir quem é o A24. Ó. É o A1 mais 23 vezes R. Substituindo, vai ficar 1.000 mais 23 vezes menos 20. Então, o A24 passa a ser, ó, 1.000 menos 460, que vai ser 540. Ó. Então, a última parcela é 540. Só que eu quero saber quanto é que custou o financiamento. Então, eu vou calcular o S24. Então, lembrar que o SN é o A1 mais o AN vezes N sobre 2. Essa é a fórmula. Substituindo por 24, ó, vai ser o A1, que é 1.000, mais o A24, que é 540, vezes 24 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 1.540 vezes 12. Que, por sua vez, dá quanto? Ó? 1.540 vezes 10, se fosse vezes 10, dava 15.400. 15.400 com mais 3.080 dá 18.480. Tranquilo? E aí fica sendo o item A. Ok? Muito bem. Vamos para a próxima. Olha aí. Questão 9. Enem. Então ele diz, ó. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda, na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça. Então, a gente já sabe que o A1 é 80. O segundo a 100 metros. O terceiro a 120. E por aí vai, né? Ó. Então, a razão é 20. Beleza? E assim sucessivamente. Mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes. Até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Ó. Ou seja, o AN 1.380. Beleza? Muito bem. Se a prefeitura pode pagar no máximo 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... Então, veja, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R.
isso aqui é a fórmula geral da PA. Ou seja, 1.380 vai ser igual a 80 mais N menos 1 vezes 20. Fazendo a diferença, você vai ter 1.300 é igual a N menos 1 vezes 20. Posso simplificar aqui, ó, o zero e dividir por 2. Ó, 130 por 2 vai me dar 65. Então, N é igual a 66, ou seja, 66 postes. Então, como nós temos aqui, ó, que cada poste custou 8.000, ó, basta pegar e multiplicar 66 vezes 8, que dá quanto? Vai ficar 528.000, que por sua vez, ó, é o item C. Beleza? Muito bem. E a 10ª questão, ó, ele fala: um atleta amadora começa a treinar diariamente e a cada dia corre 200 metros a mais que no dia anterior. Se no final de 10 dias esse atleta tiver percorrido um total de 15.000 metros, a distância percorrida por ele durante o treino do segundo dia em metros terá sido igual a... Então, a condição que ele me deu, a razão é 200, porque vai aumentando de 200 em 200 metros. 200 metros. O S10 é 15.000. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Quem é S10? S10 é o A1 mais o A10 vezes 10 sobre 2. Então, vamos ter 15.000 vai ser igual a quem, ó? Ao A1, que eu não sei, mais o A10, que é o A1 mais 9Rs, vezes 5, ó, porque é 10 dividido por 2. Então, aqui vai ficar, ó, 15.000 dividido por 5 dá 3.000, é igual a 2A1 mais 9 vezes 200. 3.000 é igual a 2A1 mais 1.800, ó. Logo, 2A1 vai ser 3.000 menos 1.800. 2A1, 1.200. Portanto, A1 é 600. Se o A1 é 600 e a razão é 200, portanto, o A2, né, ó, porque ele fala segundo dia. No segundo dia vai ser o anterior mais R. Logo, nós vamos ter 600 mais 200, 800 metros. Item A. Com isso, chegamos ao final de mais um encontro, tá? Lá na descrição, como sempre, vamos ter um TD com 10 questões e o gabarito no final. E também eu vou disponibilizar o PDF dessa aula para você baixar também, tá bom? Qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo meu zap aí e a gente vai interagindo. Muito obrigado, tudo de bom, tamo junto e até o próximo encontro. Valeu, gente, sucesso, hein? Show!